Vamos começar a nossa aula. Ué, alguém está falando esperando aceitar? Igor? Igor, já aceitei. Apareceu aqui agora. Ah, tá. Você mandou a aula de hoje pro e-mail, Vivian, da turma? Ela tá... Pamela vai voltar aqui. Eu pedi para ela voltar aqui pra gente. Tá bom, então. Então, vamos acompanhando aí, tá bom? A Alice vai botar. Vou falar um pouquinho de cirrose de esôfago, tá? Vou botar o material na tela para vocês acompanhando também comigo. Já tá aí para vocês, tá? A Pamela colocou. Vê que tem gente entrando aqui. Pamela, Paula e Paula. Ok. Então, vamos lá. Chegou aí no grupo, gente, material. Aqui também deu para... Tá dando para vocês enxergarem? Tá, gente? Tá dando para enxergar? Tá aparecendo Assim. nada pra mim, não. Eita, nós. Vamos tentar. Como entrou de novo? Vou tentar colocar aqui de novo para ver se todo mundo consegue enxergar. Ó, pronto, botei. Acho que agora foi. Dá para ver. Show? Então vamos lá. A gente falou de câncer de boca, né? Agora vamos falar de câncer de esôfago também, que dentre os 10 cânceres, né, das neoplasias malignas, né, existentes, ela está no Brasil no 6º lugar de maior incidência, tá? É mais comum na Ásia e na África, e geralmente acomete mais os homens, né? A gente sempre falando do homem aí, só para enfatizar. Então, a gente tem que falar, né, das patologias que acometem mais o homem, então a predominância maior em homens, a partir dos 40 anos. Né? Existem 2 tipos, o escamoso, que é igual ao epidermoide, que a gente falou, e o adenocarcinoma, tá? O escamoso, ele acomete mais os homens negros. O adenocarcinoma, né, estatisticamente, por pesquisas, né, é identificado mais em homens brancos, tá? Os fatores de risco, além do que a gente já conhece, né, que é do escamoso, né, que é etilismo, tabagismo, né, já começa ali pela boca, né, que pode até ter uma metástase, mas independente, né, a gente está falando do esôfago, né, independente de ser de boca, tá? Tem a questão da alimentação, que a gente também já falou várias vezes aqui, principalmente dos alimentos que são defumados. Então, não é ideal comer muito alimento defumado. A gente já sabe que em conserva não é legal, mas os defumados também. Aquelas pessoas que têm deficiência de selênio, de zinco, né? Principalmente a vitamina A. Quem tá tendo a disciplina de nutrição aplicada à enfermagem está muito trabalhando essa questão também do que acontece com as pessoas que têm a hipovitaminose ou a hipervitaminose, né, com a patologia que essa pessoa pode ter. Então, quando a gente tem a deficiência de selênio, zinco e a vitamina A, ela também pode ser um dos fatores de risco para o câncer de esôfago, tá? Tem uma doença que a gente chama de Plummer-Wilson, que está aliada aí à anemia ferropriva. Tem a pessoa que tem essa síndrome, né? Ela tem disfagia, ela tem dificuldade de deglutir, tá? E tem uma estenose, né? Um estreitamento esofágico, né? Porque ela tem refluxo gastroesofágico, né? Então, ela começa a ter também pirose, azia, né? Ela pode ter, né, sem ser no esôfago, outras características, né?
que a gente chama de hiperceratose, que a gente viu que é aquela ferida, né? Que a gente viu na boca, mas pode ter na região plantar ou palmar, né? Pode ser fatores de risco também. A bulimia, né? Porque o paciente bulímico, né? Ele força o vômito, né? Então, aquela passagem, né, do conteúdo gástrico, né, que é ácido, passando pelo esôfago, né, pelo trato ali, irrita, né? E quando tem essa irritação, causa um refluxo gastroesofágico, né? E tosse seca, são as características, né? Iniciais, dor, né? Então a pessoa, na hora de engolir, né? Quando a gente fala de disfagia, às vezes a gente lembra de só quando se alimenta, mas quando engole a própria saliva, né? Ela tem a dificuldade de engolir a própria saliva, pode ter uma úlcera esofágica, né? Quem tem HPV, quem foi exposto à radiação, ou CA de trato digestivo anterior, doença celíaca, que é uma doença intestinal. Então, esses são fatores de risco para o CA de esôfago escamoso, certo? Quais seriam as manifestações clínicas dessa pessoa? É dor retroesternal, aqui, né, próximo do apêndice tifoide, né, com uma sensação de indigestão, né, toda vez que a pessoa se alimenta, ela tem essa sensação, né? Então, como eu falei, ela tem disfagia, ela tem dificuldade de deglutir, independente se o alimento for sólido ou se o alimento for líquido, tá? Quando a gente fala de lúmen, né, o envolvimento do lúmen, né, essa disfunção, né, essa angústia, essa dor, né, ou esse envolvimento que tem do aparelho digestivo, que é do CA do esôfago, ele atinge aí, no caso, a maior parte aí, 2/3 do lúmen do esôfago. Então, o tamanho do esôfago, 2/3, então tem as porções do esôfago que a gente vai ver, onde pode se atingir o CA. Então, tem o terço médio, tem o terço inferior, tem o terço superior. Então, 2/3 do lúmen ele pode ser atingido com maior rapidez, tá? Perda de peso, né? Desproporcional à disfagia, tá? Então, a pessoa tem essa disfagia, né? Mas, às vezes, ela perde muito mais peso, tá? Nas lesões mais avançadas, esse paciente pode ter halitose, tosse após a ingestão de líquidos, como eu falei com vocês. Então, toda a irritação que tem de mucosa esofágica vai provocar tosse seca, né? Porque o relato do paciente que tem refluxo gastroesofágico é que ele sente uma coceira, né, nessa região do esôfago, né? Ele não sabe que é esôfago, mas ele relata isso pra gente, ele sente tipo uma coceira, né? Então, a reação do organismo é a tosse, né? Então, ele tenta tossir, né, para aliviar o desconforto, né? Então, com certeza tem alguma irritação, alguma irritabilidade, alguma ulceração, alguma coisa ali que já aconteceu. Então, já teve alguma lesão no local, então a pessoa tosse, né, após ingerir líquidos, né, e até alimentos sólidos também. Depois de um tempo, depois de muito tempo, né, isso aí é progressivamente, tá? Esse paciente, ele pode ter rouquidão, tá? Então, como eu falei com vocês, esse esôfago, ele já está comprometido, né? Ele já está ou com úlcera, já está irritado, já está com irritabilidade, já está com lesão avançada. Então, ele começa a falar, você identifica uma rouquidão nesse paciente. E aí ele começa a vomitar, né? E a presença de sangue, né, ocorre aí nesse vômito, tá? Até tosse também. Tosse com sangramento. Então, são coisas que a gente também pode observar, tá? Pode ocorrer metástase? Pode, e aí depois eu vou até falar para vocês, tá? Ele pode atingir até nível aórtico,
ele pode atingir, né, os planos mais baixos, que é o estômago, né? Então, ele pode, até o intestino, ele pode, né, aumentar aí a metástase, tá? Quando esse paciente, ele chega nessa, né, nesse estágio de metástase, né, que ele atinge outros órgãos. Ih, gente, agora quem tá tosse sou eu. Ele pode ter icterícia, né, que é a coloração amarelada da pele, e a dificuldade de respirar, que é a dispneia. Aí, gente, a gente fala que o paciente que tem tumor de esôfago, neoplasia de esôfago, ele faz um exame para diagnóstico. Esse diagnóstico se chama esofagografia baritada. O que significaria isso? Seria um exame, né, que faz utilizando um contraste, tá vendo? Então, se introduz o contraste para poder fazer o exame, né? Mais uma endoscopia digestiva alta, né? Esse EDA aqui é uma endoscopia digestiva alta com biópsia, tá? Então, introduz uma cânula. Eu tentei até botar um vídeo aqui no final, mas eu vou tentar passar no finalzinho para ver se vocês entendem melhor, tá? Então, faz uma endoscopia de... Oi, pode falar. Endoscopia digestiva alta, tá? Então, quando a gente fala de estômago, né, a gente fala de EDA, que é endoscopia digestiva alta. Quando a gente fala de intestino, endoscopia digestiva baixa, tá? Então, só para falar isso para vocês, tá? Pode fazer essa endoscopia, dentro dessa endoscopia, né, que se introduz as torres, né, vai a câmera, vai a torre, já faz uma biópsia desse tecido, né, do esôfago. Aí faz uma análise, né, desse tecido aí que foi retirado, tá? E às vezes precisa de endoscopia baixa também. Se necessário, a gente faz uma endoscopia digestiva baixa, tá? Esse é, né, é um tipo de exame que se faz, tá? Inicialmente. Bem, beleza. Aí a gente vai saber o que seria estadiamento, né? Acho que essa palavra você já deveria ter ouvido falar quando a gente fala até de ferida, né? Quando a gente fala de ferida, a gente fala também de estadiamento, né? O que seria estadiamento? Alguém saberia me explicar? Estadiamento? Vocês estão me enxergando ou só o material? Estão te vendo também. Então, o que seria estadiamento? Quando você fala de estadiamento, você lembra de quê? Ninguém nunca ouviu falar nessa palavra? Eu, que eu me recorde, não. Uhum. Então, vamos falar agora. O estadiamento, ele serve tanto para qualquer coisa que se fala dos estágios, do grau dos estágios, tá? Então, pode ser o grau dos estágios do tumor ou o grau dos estágios da ferida. E quando fala de estágios, né, graus, né, nós falamos de estadiamento, tá? Então, pode anotar aí o que é estadiamento, tá? São os estágios, né? Oi, pode falar. Oi? Alguém falou alguma coisa aí. Então, gente, a gente pode falar. Fala, gente, pode falar. O rapaz falou aí. Quando quiser falar, pode falar. Então, vamos ver como que seriam esses estágios, né? Conforme a evolução desse tumor, tá? Então, nós temos aí o comportamento que é extremamente agressivo, né? Por ele ser maligno, a maioria dele é maligno, né? Então, dissemina-se localmente e à distância, como eu falei, né? Ele começa ali no esôfago, mas ele pode atingir outras estruturas, né? Então, como eu falei de terço médio, terço superior, enfim,
Então, como eu falei, tem o tumor, né, que está localizado e pode estar localizado no terço superior e terço médio, que é a parte total, né, do esôfago. Então, ou no terço médio e superior, que atinge aí, que vai pegar, né, a árvore traqueobrônquica, a parte da aorta, o nervo laríngeo e o que está em torno aí dessas estruturas, tá? Então, não é só esôfago, é toda a estrutura que está ao redor, né? O tumor também de terço distal, né? Então, pode pegar a parte mais baixa, né? Que é o diafragma, o pericárdio e o estômago, tá? Então, ele vai evoluindo, tá? Então, outros casos, né? A maioria deles, eles podem evoluir já para uma evolução linfática, ou seja, pode atingir também os linfonodos, tá? Então, a gente precisa fazer uma classificação, tá? Dos tumores, do grau dos tumores, né? E o estadiamento dos tumores e o estadiamento dos linfonodos, em relação ao que vai, né, atingir, qual estrutura que vai atingir, tá? E além dessas estruturas, nós temos outras, né, outra metástase, outras estruturas de metástase, que é o fígado e o pulmão também. Então, quando você fala de câncer de esôfago, você não vai pensar só no câncer de esôfago. Você vai pensar nas outras estruturas que estão ao redor, né? Então, se tiver, né, por isso que a pessoa sente dispneia, toda aquela... quando tem uma metástase maior, pode atingir o fígado, ele fica equitérico. Então, por conta dessas questões, né, que já atingem essas estruturas, é que aquelas manifestações clínicas ocorrem, tá? Então, temos aí o estadiamento... Oi, pode falar. Quanto mais baixo, mais agressivo, não tem a ver? Não tem muito a ver, não. Depende de como que vai atingir a estrutura. Depois eu vou mostrar a foto. Por exemplo, se ele está no grau... Aqui dá para falar, ó, quer ver? Quando ele está no grau mais leve, né, a estrutura é mais branda. Então, você tem que considerar o quê? As camadas do tecido, né? Epiderme, derme, tecido né, conjuntivo. Então, você tem que... A hipoderme, qual a estrutura que ele está atingindo? Entendeu? Se ele está atingindo a pouca estrutura ou máxima estrutura, ele está atingindo outros órgãos. Entendeu isso, Karen? Então, você tem que observar isso aí, tá? Então, temos aí os tumores, as displasias TS, que a gente chama displasia de alto grau, aí a gente seleciona assim, ó, T1, T2, T3, T4, de acordo da invasão que eu falei, ó, tá vendo? Invasão de lâmina submucosa, T2, invasão muscular, T3, né, ao redor da região muscular, T4, outras estruturas adjacentes, como eu falei para vocês, tá? Aí tem aí que o T4, ele pode ser ressecável, né, que é através de cirurgia, né, e aí pode invadir outros órgãos também, né, que aí no caso, né, a gente pode falar que é o A e o B, que pode invadir pleura, pericárdio, diafragma, e aqui o que é irressecável, né, o que a gente não pode tem que ter cuidado em relação às estruturas, né, é a aorta, né, os corpos vertebrais e a traqueia, tá? E como eu falei com vocês, não é só o esôfago, mas também as estruturas que estão ao redor, podendo chegar em linfonodos. Então, lá a gente fala, só para vocês depois verem a foto, lá vai ter escrito T, então o T significa o tumor. Quando for aparecer o N, ele significa os linfonodos, tá? Então, se aparecer, por exemplo, uma classificação para vocês, né, escrita num prontuário ou escrita numa evolução médica, na própria prescrição, o que for, tá? Então, N0 aí, 100 linfonodos acometidos, N1, 1 ou 2 linfonodos regionais acometidos, N2,
de 3 a 6 linfonodos regionais acometidos, obviamente aí que vai fazer exame clínico, né, e complementar, e N3, mais de 7 linfonodos regionais acometidos, tá? Beleza, então eu falei de 3 coisas para vocês, eu falei de tumor, falei de linfonodo e falei de metástase. Quando você encontra lá o M0, né, escrito, porque nem sempre, gente, a gente vai ver escrito as coisas de forma por extenso, né? Então, às vezes vocês vão ver siglas, né? Então, lembrando dessas siglas aqui, o M0 é a ausência de metástase e o M1 é a presença de metástase, tá? Em relação ao grau histológico, que aí você fala que é o G, né? G1, né? Aí isso aqui já pode aparecer num exame histológico, né? Então você pode abrir, por exemplo, um resultado de um exame e isso está, né? Isso aqui, obviamente, pode falar. Tá pedindo pra aceitar a Delma aí. Ah, tá, peraí. Aceitei. Então a gente pode observar que às vezes em algum resultado de exame, né? A gente pode ver, só que aí no exame a gente pode ter o G1, mas ter também por extenso escrito, entendeu? O que a gente não tem muito por extenso é ou no prontuário, ou na prescrição, mas no laudo médico ele tem que estar bem por extenso para a pessoa também entender, tá? Então, G1 aí bem diferenciado, G2 moderadamente diferenciado, aí são os graus, né, do como que está o tecido. Ele fez a biópsia, fez a análise, G3 pouco diferenciado e G4 indiferenciado. Aqui dá para poder ter uma noção, como a Karina perguntou, como que eu sei o grau, os estágios, né? Então, depende de quais estruturas, né, está atingindo. Ela fala, está mais baixo, né, está mais grave. Se for pensar pela questão da evolução, né, se ele começar lá do esôfago e for, né, até a parte mais baixa, é sim, né, mas estou falando do câncer de esôfago, mas se for, né, um tumor que não inicie no esôfago, né, e pegue só uma, né, então a gente vai ver por conta do estágio e as estruturas ao redor, né, que está tendo metástase, tá? Então tem aí, ó, os estágios, ó, T1, ó, então vai aumentando, né, de tamanho, tá? O tumor, submucosa, então já aumentou aqui, ó, o T2, como a gente viu, também vai aumentando as estruturas do tecido, ó, tá? T3, tem uma diferença muito grande para o outro, tá vendo, ó? E aí, ó, T3, T4. Aí, gente, essas estruturas, tá? Pode atingir também os linfonodos, tá? Aqui, ó, o N1, o N3, aqui, ó, tá? Então, a gente tem que avaliar isso aqui. Se vocês observarem, né, o que eu falei com vocês? Quando a pessoa tem o tumor esofágico, ele pode pegar aquelas estruturas anexas, né? E a aorta tá bem próxima aqui, ó, tá vendo? Ó, a aorta tá bem próxima. Depois eu vou explicar para vocês que uma das coisas que se utiliza para tratamento paliativo de câncer de esôfago, óbvio que tem o curativo, que é a cirurgia, mas tem o paliativo, que é o stent de esôfago, né? Então, ajuda bastante na deglutição, enfim, até chegar o dia da cirurgia, né? Bem, então, quais os exames para a gente estar avaliando esse estadiamento, né? Esses estágios, né? Então, a gente vai fazer um ultrassom endoscópico, tá? Para ver aí, né, o tumor, né, e os linfonodos, que a gente falou, T e o N, né? Raio-x de tórax, né? Que dá para observar alteração em 50% dos pacientes, então, PA e perfil, tá?
tomografia computadorizada, tóraco-abdominal, né, para ver o tamanho do tumor, quais os linfonodos foram acometidos, né, e as metástases, né, qual a distância, aonde que atingiu, né, quais os órgãos que foram atingidos, tá? Você faz uma broncofibroscopia proximal para ver o tumor de esôfago, né, também. Um PET scan, que é como se fosse uma busca, tá? Dessa metástase à distância. Isso aí, gente, é opcional, o médico vai pedir, tá? Pode fazer também uma ressonância magnética, uma laparoscopia com biópsia, enfim, se atingir o mediastino, também pode pedir, né, o exame específico, né? Então, qual seria esses exames, né, que a gente vai ter como apoio, né? A biópsia, como eu falei, endoscópica, tomografia computadorizada tórico-abdominal, para ver a coisa, o PET scan, ultrassom endoscópico, para avaliar a penetração do tumor na parede do esôfago, e a laparoscopia, que é a abertura, né, do abdômen, né, mas aí não abre, né, gente, a gente faz pequenas incisões, coloca as torres, tá? E aí ele dá para visualizar, dá para fazer a biópsia, né? E fazer o diagnóstico aí de onde está a estrutura ao redor ou a profundidade aí, o estágio desse tumor, tá? Vai fazer um prognóstico e tratamento. Então, nós temos, como eu falei, a estratégia cirúrgica, que é curativa, né? E nós temos a paliativa, tá? Então, eu vou mostrar primeiro para vocês a paliativa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar a paliativa, né? Então, nós temos aí, depois eu volto lá para a cirurgia. Nós temos aí os dilatadores esofágicos ou stents, né? Que é um paliativo. Nós temos a radioterapia, ou você pode usar uma gastrostomia, né? Que já que ele não pode, né, utilizar o esôfago para a deglutição de alimentos, né, ele tem toda essa característica que a gente já falou aqui, ou ele pode usar uma gastrostomia para alimentação, ou ele pode usar uma jejunostomia. Então, nem preciso falar nisso, porque eu acho que eu já falei isso com vocês. Não sei se foi nutrição ou se foi saúde do homem, tá? Então, ele pode usar uma gastrostomia ou uma jejunostomia, tá? Aqui, gente, isso aqui é um stent. Para quem não sabe, né, o stent, ele é um dispositivo tubular, tá? Quem nunca viu. Aqui eu botei uma foto com o stent dentro do esôfago mesmo, tá? Ele se arma dentro do esôfago, o stent, né, existe o stent cardíaco e existe o stent esofagiano, tá? Ó, o esôfago, tá? Então, ele é um dispositivo tubular e ele é de cromo cobalto, tá? Ele é para que não dê reação, né, ao organismo, tá? E aí ele se abre ali dentro do esôfago, aumentando, né, a passagem, né, do conteúdo, assim. Mas isso aí tem que ser acompanhado, né? Porque se for aumentar o grau da lesão, né, daqui a pouco esse stent ele vai ficar com a luz do vaso diminuída, né? Então não adianta muito, não. Isso é uma coisa mais paliativa, né? Então, voltando lá. Temos aí o prognóstico e tratamento, a gente falou do paliativo, né? Temos também a terapia clínica, né? E aí a gente entra, né, até a indicação médica com radioterapia, com quimioterapia, que é adjuvante, né? Pode ser adjuvante à cirurgia, né? Então, pode ser feito em tratamentos avançados, né? Ou paciente cirúrgico de alto risco, né? Então, isso é uma característica dos outros também, né? CAs, tá? E temos aqui a cirurgia curativa, tá? Que a gente chama de esofagiectomia
linfadectomia, dependendo se for atingir os linfonodos, né? Ou só o esôfago, e pode ser regional, né? Então, tem que atingir margens de ao menos 8 centímetros, né? A reconstrução deve ser feita, né, com o estômago, né? Lembrando de toda a estrutura digestiva, tá? Realizar jejunostomia para alimentação, então, se vai fazer cirurgia, provavelmente vai fazer uma jejunostomia ou uma gastrostomia, e depende de qual órgão for atingido. Se o estômago for atingido, né, já faz uma jejunostomia, tá? Pacientes que estão desnutridos, aí a gente vai postergar a cirurgia, né? Melhorar o estado nutricional desse paciente, não vai poder fazer essa cirurgia no momento, então a gente vai estar protelando aí essa cirurgia, tá? Coloca mais para frente, esse paciente ganha mais peso, a gente faz exame de sangue desse paciente, né? E aí depois faz a cirurgia, tá? Então pode fazer a ressecção e tem situações que não podem fazer ressecção, né? Como a gente falou aqui, ó. Certo? Então, tem tumores que podem ser ressecáveis, né? E tumores irressecáveis, dependendo das estruturas que vai atingir, né? Então, quais são os graus e como que a gente pode estar acompanhando isso aí, tá? Bem, como que se faz essa cirurgia, né? Existem vários tipos, gente, para se fazer cirurgia. Alguém entrando aí. Ana Clara. Então, existem vários tipos, mas eu coloquei uma aí para vocês entenderem melhor, tá? Deixa eu botar aqui de novo para vocês verem. Que a gente chama de transhiatal, tá? Então, como que faz essa cirurgia transhiatal, né? Perto do hiato aqui, né? Então, a gente faz essa região cervical aqui, a gente não, o médico, né? Obviamente, a gente auxilia. A gente faz uma incisão aqui e faz uma incisão aqui, nessa região aqui, tá? Aí faz a sutura, tá? Aqui, ó. Então, tipos de esofagectomia, né? O Werner entrou. Então, temos aí. Deixa eu botar aqui a foto para vocês. Então, transhiatal, como eu falei com vocês, mostrei a foto, né? Faz uma incisão abdominal, né? Uma incisão cervical e faz uma piloroplastia, que a gente chama que é a incisão a instalação, né? Da jejunostomia, tá? Tem também esôfago torácico inteiro, né? Ele é dissecado desde a clavícula até a cárdia, aí depende, o médico vai ver qual tipo de cirurgia que ele vai fazer, né? Aí fala, né, que faz anastomose do esôfago cervical, abertura, né, dissecção, mortalidade de 4 a 8%, tem risco de hemorragia de mediastino incontrolável. Então, esse paciente já tem que observar sangramento, vômito com sangramento, refluxo gastroesofágico, com presença de sangue, disfagia, né? Então, essa pessoa vai ter dificuldade de respirar, né? Provavelmente, tá? Então, o que a gente vai entrar como assistência de enfermagem, né? Para esse paciente, tá? O que nós vamos entrar com assistência de enfermagem, né? Então, se você pegar um paciente, né, pré e pós-operatório, né, de CA de esôfago, né, dentro dessas manifestações clínicas que eu já falei aqui, qual que seria, Karina, assistência de enfermagem nesse paciente, sem ser essa que eu falei agora? No geral? No geral. Pode ser no pós-cirúrgico? Oi?
Pode ser, não pode cirúrgico. A administração da dieta parenteral. Parenteral não, que vai ser por GTT, né? Isso. É jejunostomia, no caso, né? Isso. Jejunostomia, administração de dieta por jejunostomia. Mais o que, Deisiane? Mais outra assistência aí, Deisiane, para nós. Vocês vão anotando aí, gente. Deisiane? Cadê? Anotei o nome dela, deixa eu anotar aqui. Então, vamos lá. Gente, Lucas, gosto de falar com o Lucas. Fala aí, Lucas. Para nós, uma assistência de enfermagem de paciente com CA de esôfago. Olha. E, professor, também não sei não, mas... não sei não, mas... mano. Sei não, professor. Sei de nada. Eu acabei de falar. Sinais e sintomas, gente, do paciente com CA de esôfago. Sabe não? Ele leva a cabeceira dele. Sim, é uma conduta também. Leva a cabeceira que auxilia na respiração, né? Que ajuda a dispneia. Beleza, tudo bem. Pâmela, fala aí uma assistência de enfermagem, Pâmela. Paciente com CA de esôfago. Pâmela. Bora participar, galera. Ô, Vivian, Hum. a Deisiane falou que tá sem áudio, tá com dúvida nessa. Tá bom, tadinho. Problema não. Fala aí, Pâmela, para nós. A galera não tá respondendo. Pâmela tem áudio. Ela falou ontem comigo. Então, fala aí, ô Júlio. Júlio sempre acerta. Fala, Júlio. Bora, criança, participar do negócio. Ninguém quer falar? Tá todo mundo sem áudio? Olha a atividade nossa aí, hein, gente, pelo amor de Deus. Então, não tem ninguém assistindo a live, não, o negócio. A aula, cadê o povo? Bota aí no chat. Felipe. Bota no chat. Bota no chat. Acompanha aí, Karina, no chat, vocês estão escrevendo alguma coisa. Vocês estão escrevendo e não estão assistindo aula. Pede para dar a resposta no chat que eu falo por aqui. Show. Tá? Então, vocês respondem aí no chat, tá, gente? Dando. Estão escrevendo aí? Pâmela, Júlio. Ainda não. Júlio falou que tá sem microfone e o Werner também, mas não deu resposta, não. Não tem problema, não. Ele tá sem microfone, ele escreve no chat. Quero ver se ele tá acompanhando mesmo. Então, beleza. Então, Pâmela também está sem ou não tá aí? Não sabe também. Beleza. Então, vamos lá, Igor. Vou rodar, até encontrar uma pessoa. O Júlio quer que repete a pergunta. Assistência de enfermagem pode ser no pré e no pós-operatório CA de esôfago, de acordo com a sintomatologia dele, Júlio. Pode ser no pré ou pode ser no pós? Eu acho que por ser algo mais obscuro, vamos supor, que não é tão visível como o câncer de pele que a gente viu, acho que melhor instrução, né? A família e o paciente. Exatamente. A orientação, educação e saúde quanto à sintomatologia do paciente é muito importante. Porque se ele identificar os sintomas, né, ele vai poder dizer para a gente o que ele está sentindo e a gente vai poder fazer um diagnóstico precoce. Isso aí também, tá? Então, vamos voltar lá. Igor. O Júlio botou realização do curativo no paciente. E todo cuidado com esses curativos. Isso, no pós-operatório, né? Que aí, no caso, se for essa incisão que eu falei, transhiatal, né? Realmente a gente vai ter que fazer o curativo. Então, a gente já falou, administração de dieta via jejunostomia. A dieta, gente, é via jejunostomia ou gastrostomia, dependendo, né, de qual região foi atingida. Né? Então, se ele não pode
comer pela boca, ele não pode nem passar a sonda nasoenteral, tá, gente? Lembra disso. Não pode passar sonda nasoenteral nesse paciente CA de esôfago, não. Então, ou ele vai ter gastrostomia, ou ele... Teria adiantando aí. Ou ele vai ter gastrostomia, ou ele vai ter jejunostomia, né? Então, a gente vai ter todos os cuidados com a administração de dieta, né? Fazer gavagem, né? Ver resíduo gástrico, pode anotar aí. Ver resíduo gástrico, fazer lavagem de sonda, né? Fazer higiene oral, que é uma assistência de enfermagem, porque a halitose, né? No pré-operatório, é uma das características do CA de esôfago, né? Então, fazer sempre higiene oral nesse paciente, usar o suporte ventilatório quando necessário, tá? Então, se ele tem dispneia, como o Lucas falou, elevar a cabeceira no ângulo de 45 graus, que é a posição Fowler, tá? Às vezes, a gente precisa monitorar esse paciente, que a gente fala que a monitorização cardíaca não invasiva com oximetria de pulso para ver a saturação, porque às vezes esse paciente ele vai desaturando, a saturação vai abaixando, e aí no meio do plantão ele pode dar uma parada cardiorrespiratória porque está com aquela região obstruída e você não monitorizou esse paciente. Então, se você observa, pode falar. Com CA de esôfago uma vez, que ele tinha um abdômen também muito distendido, mas eu não sabia se era por causa do CA, que ele tinha de esôfago e tinha de... Acho que era de estômago também. Aí eu fiquei na dúvida se o abdômen era distendido por causa disso. Abdômen estendido, por quê? Ou ele pode ter atingido a estrutura do estômago, ou até a estrutura do fígado. Você viu falando ali sobre os estágios? Até o fígado ele pode ser atingido. E como que está a coloração da pele desse paciente? Esse paciente tem CA de esôfago, aí você só pensa no esôfago. Mas e as outras características desse paciente? Às vezes ele atingiu uma outra estrutura. Às vezes ele atingiu a aorta, né? Então, como que está a PA desse paciente? Então, monitorar sinais vitais é outra assistência de enfermagem que a gente deve colocar como assistência, né? Então, vocês podem anotando aí, outra assistência de enfermagem. Monitorar sinais vitais, porque às vezes o gradiente, né? A luz do vaso, ela está comprimida, né? Outra coisa é observar os linfonodos, né? Se eles estão dolorosos, né? Se eles estão edemaciados, né? Ou se eles estão com sinais flogísticos, né? Como que está essa região, né? Do pescoço do paciente? Será que está todo inchado, né? Não sei se esse paciente que você pegou ficou com essa região aqui edemaciada, mas geralmente, quando está em estágio avançado, isso aqui fica demasiado, às vezes fica avermelhado, né? Então, observar essas características aí também do paciente, né? Então, só voltando lá, o material, para a gente ver aqui, ó, relembrar o que a gente pode estar fazendo. Mas você falou que não pode sonda nasoenteral, né? Nasoenteral pode não. Mas pode aquela manutenção parenteral, parenteral, mas a primeira escolha é jejunostomia ou gastrostomia. Primeira é essa mesmo. Né? Primeira é essa, que é menos... Ela já estava na MPT, então já deve ter tido tentado as outras, né? Esse paciente provavelmente ele atingiu estrutura baixa, entendeu? Então ele não está mais com a estrutura alta, só atingido, não é só o esôfago dele. Então já pegou estômago, já pegou intestino, já pegou outras estruturas. Metástase, então, né? Exatamente, teve metástase. E aí, tendo metástase, nem adianta voltar a jejunostomia também. Nem adianta. Então, vai para parenteral. Tá? E quando dá de esôfago, estômago e usa aquela bolsa de colostomia, ou só quando é intestinal? Não, só quando é intestinal, né? Intestinal, né? Claro. Então, já estava gravando, às vezes, algum outro órgão, não por causa do CA de esôfago, é porque deveria ter algum outro... Se ele estava com bolsa de colostomia, provavelmente atingiu o intestino. Certo. Né? E aí as fezes têm que ser drenadas ali na bolsa de colostomia, né? Então, até aí, né? Foi bom até você ter falado, né? É Gisele que está falando? É. Gisele, ia operar? Eu operei, mas estou assistindo aula.
Ô, caramba! Então, olha só, que legal. Então, vamos lá. Então, o que acontece? A estrutura, né, baixa, quando é atingida, foi até legal o Gisele falar isso, né, ela é tão avançada que ela precisa de fazer, às vezes, uma ressecção, né, do intestino, de parte do intestino, né, e coloca uma bolsa de colostomia aí e vai acompanhando esse paciente. E também outro cuidado de enfermagem que a gente tem que ter, né, sempre observar aí a troca de bolsa de colostomia, né, o esvaziamento da bolsa de colostomia, né? E aí você vai ver um paciente, tem CA de esôfago, mas tem bolsa de colostomia, né? É porque você já sabe que as estruturas já foram atingidas, né? Mais abaixo, né? É muito triste isso, né? Porque é muito bom fazer um diagnóstico precoce, né? Como a Karina falou. É tão legal quando você orienta a pessoa, né? Dá as orientações contra os sintomas para ela mesma trazer para a gente essa identificação, né? Para a gente poder ajudar, porque a gente não vê, né? Então, assim, através da fala do paciente que a gente vai estar acompanhando isso aí, tá? Outra coisa também, acompanhar a alimentação desse paciente, como que está sendo a alimentação desse paciente, né? Com a nutrição, o que está sendo administrado nessa gastrostomia, né? O que ele precisa complementar aí, né? Se ele fez uma cirurgia, né? E precisa de uma cicatrização, né? Quais os cuidados que esse paciente tem que ter com o stent, né? O que a gente tem que ter cuidado com o stent? Sempre orientar esse paciente a retornar ao médico, né, ou se ele tiver algum desconforto, alguma coisa, de tempos em tempos, para fazer, né, a manutenção, né, fazer os exames, ver se está tudo certo, ver se o estágio aumentou, né, porque aí, gente, o stent, para quem não sabe, ele tem numerações, ele tem graus também. Então, tem um stent que é pequeno, tem stent que é médio, tem stent que é grande, e aí você vai orientando a pessoa para fazer essa monitorização, que às vezes o paciente ele acha que botou stent e já está tranquilo, e não está tranquilo, né? Então, às vezes o tumor está aumentando e a luz do vaso vai diminuindo, né? Então, na hora de dormir, né, a gente tem que ter muito cuidado com esse paciente, falar para ele ter cuidado, né, que ele pode ter uma dispneia, ele pode ter uma apneia, né, na hora que dorme, enfim. Então, como a gente falou, né, ele vai ter uma dificuldade de deglutir isso no pré-operatório, então, provavelmente, né, a dieta, a gente tem que cuidar na administração de dieta via oral no pré-operatório. Se você vê que a nutrição está mandando aí uma dieta sólida para esse paciente, a gente pede de branda, pastosa, líquida para esse paciente, né? Como eu falei, fazer higiene oral, né? Lembrando que esse paciente pode ter uma halitose, né? Observar a tosse nesse paciente após ingerir líquido. Você administrou, né, essa dieta via oral, né? Que geralmente ela pode ser pastosa ou líquida, tá? Nunca sólida, gente, porque sólida vai irritar o esôfago, tá, gente? Então, não pode dar alimentação sólida a esse paciente, né? Você tem que sempre lembrar que provavelmente esse paciente está com a mucosa irritada ou está com essa mucosa ulcerada, né? Ele está sentindo dor, por isso que ele perde peso. Então, como foi falado aí, né? Não se faz nem cirurgia de esôfago com paciente desnutrido, então tem que primeiro, né, equilibrar os nutrientes, equilibrar o peso desse paciente, para esse paciente fazer esse tipo de cirurgia, porque senão ele vai perder mais peso, ele vai ficar mais desnutrido, né? Até mesmo porque ele não está conseguindo usar aí o trato digestório corretamente. Se foi atingido outras estruturas ainda, pior ainda, né? Então, esses cuidados com a dieta oral, né, no pré-operatório, higiene oral, observar se tem tosse, então, sinal que ele tem irritabilidade ou ele tem lesão, provavelmente, sangramento, né, se ele cospe, se ele vomita, né, então, por isso que faz a broncoscopia também. Esse paciente, você fala com ele, ele tem rouquidão, observar essa rouquidão desse paciente, né, então, a gente vai entrar com isso, tá?
Anotaram aí, gente, as questões da assistência de enfermagem? Sim. Beleza. Show de bola. Então, vamos lá para as questões aqui. Aqui embaixo, aqui. Vamos nós. Entre as 10 neoplasias malignas, o CA de esôfago está em que lugar? Entre as 10 neoplasias malignas, qual lugar? Sexto lugar. Quem falou? Karina. Foi Igor também, eu acho. Karina e alguém falou junto. Beleza. O CA de esôfago atinge mais homens, né, do que mulheres. A partir de que idade e a cor de pele, né? Quais os CAs de esôfago estão relacionados? Existem os CAs específicos, né? Qual a idade, né, e a característica aí do 40 homem? anos e a predominância é escamose, negros e adenocarcinoma. Em brancos, né? Beleza. Aí. Além do tabagismo e etilismo, que a gente já sabe, né, que CA de boca, né, tudo isso, CA de pulmão, então, tudo relacionado. Quais são os outros fatores de risco de CA de esôfago escamoso? Gente, não precisa ser só Karina e coisa não, gente. Outras pessoas também podem falar. Felipe. Vai, Felipe. Eu falei da idade. Tá. Achei que fosse Igor. Tá. Não. Então vai Igor aí. Cadê Igor? Fala, Igor, para nós. Igor também gosta de falar. Quais os outros fatores, Igor, de risco aí para CA de esôfago? Pode olhar, problema não. Alimentação, né, gente? Que a gente já viu, falta de vitamina A, selênio, zinco, mais o quê? Bulimia, HPV, radiação, câncer Bulimia, no trato HPV. digestivo anterior. Exatamente. Então, essas questões todas, se cair como caso clínico, pode ser um fator de risco aí, tá? Vamos ver. Próximo. Consumo excessivo de bebidas alcoólicas e cigarro seria? Com certeza. Werner, né? Com certeza, Werner. Sim. Quais as manifestações clínicas leves de CA de esôfago, Pamela? Manifestações clínicas leves. Professora, a internet de Pamela caiu. Ela está pedindo para você aceitar. Tá. Eu escolhi ela. Então, Gi, fala aí para mim, Gi. As características aí, manifestações clínicas leves. A gente acabou de falar, né? Calma aí, um minuto. Tá. Gi operou, tá assistindo a aula. Então, vamos lá, vamos passar aqui, então, enquanto ela encontra lá. Quais as manifestações clínicas de CA de esôfago avançado? Júlio tá sem áudio. Bora, Lucas. Vamos nós. Seria hematêmese, lesões avançadas. Isso. Quais seriam sintomatologia? Isso. Não sei se é isso, mas eu botei aqui lesões avançadas, halitose, tosse após ingestão de líquidos, rouquidão e hematêmese. Isso. Então, halitose, tosse após ingestão de líquidos, rouquidão, hematema. Isso aí. Pronto, beleza. Agora, próximo. Já falamos aí
Mas beleza, vamos continuar. Quais as manifestações clínicas de metástase CA de esôfago? Eu já falei, mas aí fala aí para mim, Ana Clara, cadê a Ana Clara? Ana Clara tá quietinha? Cadê a Ana Clara, cara? Saiu? Eu vi ela entrando, mas eu acho que ela saiu. Emily. Tô aqui. Ah, fala aí. Então, fala aí para nós. Metástase. As manifestações clínicas específicas. Peraí. Quais as manifestações clínicas de metástase CA de esôfago? Icterícia e dispneia? Icterícia, porque atinge o fígado, né? Dispneia. Dispneia, tá? O que é estente e para que serve, né, no CA esofágico? O que é estente e para que serve o estente esofágico? Quem poderia explicar? O que é, eu não vou saber falar direito, mas é como se fosse uma rede que aumenta o lumen para passagem de resíduos? Isso, é um dispositivo tubular, nota aí. Dispositivo tubular de cromo e cobalto. É um dispositivo tubular de... Dispositivo tubular de cromo e cobalto que serve para aumentar o lumen esofágico. Aí pode botar o que a Karina falou, né? Para passagem de resíduos. O lumen esofágico. Então, ele é como se fosse uma tela, né, gente? O stent, ele é como se fosse uma tela. Então, introduz via endoscópica e lá ele se abre, tá? Então, aumenta o lumen, né? A luz do vaso. Tá? Eu acho que você pulou uma questão a 7. Quais exames, diagnóstico e tratamento? Isso. Quais os exames diagnóstico, primeiro? Quais são os exames diagnósticos para o CA de esôfago? Quais são os exames diagnósticos? Pode falar você mesmo. Deixa eu procurar aqui. Então. Tá. Lembra que eu falei que... Ah, não vou falar não, senão eu vou dar resposta. Pode procurar. O de diagnóstico seria o esofagografia Baritada. Isso. Aí, mas o que é isso? O que eu falei que é isso? é quando injeta contraste para ver a parte superior do trato digestório, eu acho. Exatamente, isso mesmo, tá? Então, é um exame diagnóstico que utiliza um contraste para identificar a estrutura do terço médio superior, né? Médio e superior do esôfago, né? Pode ser até para estruturas mais baixas também, mas mais para o trato superior e médio, tá? Notaram aí? Então, utiliza contraste, mas tem outros Não, exames, né? professor, repete a 7. Repete a 7, por favor. Então, vamos lá. Aí eu tô falando do diagnóstico que é o primeiro aí que a Karina falou, né? Que é para a utilização do contraste. Fala aí, Karina, acabei de falar. Fala aí para nós. Utilização do contraste para poder ver
o trato digestório superior e médio. Isso aí. E aumentar a luz do vaso, né? O lumen do esôfago. Aumentar. Ó, né? Não, é isso mesmo. Tô até confundindo com o negócio do estente. Ficando doida já. Beleza. E qual outro exame? Tô ficando doida. Vamos lá. Qual outro exame que tem? Vamos lá. Vamos ver juntos aqui. A endoscopia digestiva alta. Isso, endoscopia digestiva alta, mas também ela pode usar o quê? Endoscopia digestiva baixa, dependendo da estrutura que for utilizar, tá? Mas o certo é endoscopia digestiva alta, né? Câncer de esôfago, mas o quê? Tem outras coisas aí. Acho que biópsia entra. Isso? Aqui, ó. Tem. Biópsia da área afetada, né? Então, são os três aqui, ó. A endoscopia com a biópsia, ó, certo? Endoscopia com a biópsia, tá? Já aproveita para visualizar, né? Coloca o contraste, coloca a torre para visualizar e faz já a dissecção, faz uma retirada do tecido para biópsia, ó. Faz a citologia, tá? Se for necessário, faz a digestiva alta ou digestiva baixa, tá? Beleza. Aí, o tratamento, né? Eu perguntei aqui no final, perguntei o diagnóstico e o tratamento. Então, o tratamento, ele é paliativo, né? E ele é curativo, né? Então, quais seriam o paliativo? A gente já falou um paliativo. Mas quais outras maneiras de fazer de terapia paliativa? Um deles é o stent, né? Um deles é o stent, que a gente já falou. A radioterapia e a gastrostomia ou jejunostomia. Isso aí. Tá? Então, a radioterapia, os dilatadores ou estentes, a gastrostomia e a jejunostomia. Isso aí é um paliativo, né? Por mais que você não tenha feito a cirurgia, isso é para a pessoa não perder peso, enfim, não ficar desnutrida, aí usa a radioterapia junto, tá? É mais paliativo, tá? Mas e aí, beleza, a gente falou do paliativo, mas aí tem o curativo. E aí o tratamento curativo? Seria a cirurgia. Qual o tipo de cirurgia? Qual o nome da cirurgia? Deixa eu achar aqui. Esofagectomia transhiatal? Isso. Aí essa esofagectomia transhiatal, como que ela é feita? Como que a gente vai estar auxiliando esse médico aí? Onde que vai ser incisão? Como que é isso aí? Não precisa ser só Karina, não, gente. Qualquer pessoa pode falar também. É uma incisão abdominal e uma incisão cervical e uma piroloplastia. Que aí entra a jejunostomia, não é isso? Isso. Isso. Pede para mim. Fala aí, Paulo. Oi? Fala de novo para nós. É uma incisão abdominal e incisão cervical, mais a piloroplastia. Isso. Entra a jejunostomia. Isso, eu vou botar fotinha aqui para vocês, ó. Tá aparecendo aí? Sim. Então, aí é isso que eu falei, ó. Aqui na região cervical, na região abdominal, né? É a cirurgia que faz, ó. E aí, como o Júlio falou, outro cuidado também é o cuidado com a ferida cirúrgica, tá? Cuidado com essa ferida cirúrgica. Para não infeccionar, dar sinais flogísticos, qual tipo de curativo você vai utilizar. Lembrando que ferida cirúrgica a gente usa soro fisiológico e álcool 70%, tá? Não usa polvidine, não usa mais essas coisas, não usa nada disso, tá? Ou você... Aí tem que observar também, tá, gente? Porque, assim... Aí você vai falar assim,
tem cirurgias que a gente vê que nem parece que fez cirurgia, porque usa uma cola cirúrgica, tá? Então, nesse caso da cola cirúrgica, né, a gente nem precisa colocar micropore não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Senão o médico vai brigar com vocês, tá? Não precisa colocar. Se for com cola cirúrgica, não precisa colocar, tá? Agora, se for com ponto, com sutura, a gente coloca. Se tiver saindo linfa, né? Secreção, linfa, exudato, né? A gente coloca uma gazezinha e o micropore. Se não tiver exudato, né? É soro, álcool e só o micropore puro. Não precisa de gaze, tá? E se for cola cirúrgica, você vai passar soro, um alquinho, mas não precisa de micropore, não. Pode deixar sem nada. Tá, gente? Pelo amor de Deus. Lembrando sempre de identificar sinais flogísticos. Por exemplo, CTI, né? CTI que tem condições de a gente trabalhar e tem produto, às vezes a gente coloca, mesmo se for cola cirúrgica ou for sutura, a gente coloca um tegadermezinho, que é aquele curativo filme, transparente. Não sei se vocês já viram. Não sei se o Wallace já falou isso para vocês. A gente bota um filme transparente, que é o curativo mesmo, tá? Aqui, nessa região. Data direitinho, observa, porque a gente precisa observar ao redor aí, então a gente deixa transparente aí, tá? Esse cuidado aí de curativo são esses aí, tá? Agora a gente vai, eu vou, nem preciso, vou colocar aqui, mas é só para vocês anotarem aí. Coloca aí para mim 2 diagnósticos de enfermagem pelo Nanda. Vocês tiveram dificuldade de fazer o diagnóstico de enfermagem, o outro, gente? Eu acho que não. Se tiver certo, não tive, não. Tá bom. Bora fazer. Aí vocês vão fazer de acordo com as sintomatologias, tá? Que já foi citado. Marina, faz favor para mim, abre a sua atividade do diagnóstico de enfermagem para mim, dá uma abertura aí para mim, para a gente ver o diagnóstico que você fez para a galera aí. Rapidinho. Abre, Paula, também. Abre aí, galera. Diagnóstico de enfermagem que vocês fizeram aí da aula passada, do câncer de boca. Por favor. E depois eu vou passar um filme aqui do... Como que faz a inserção desse stent aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar enquanto vocês abrem o material aí. Peraí. Pode falar o que eu coloquei, Vivi? Pode. Eu botei... Eu acho que tá errado. Dificuldade para comer, dificuldade para falar e nutrição inadequada. De acordo com o Nanda? Foi. Você encontrou isso mesmo? Dificuldade para comer? Assim, Sim. escrito? Dificuldade para falar e dificuldade? Nutrição inadequada. Então, aí, é isso que eu ia falar com vocês. Se vocês observarem, lá tem um diagnóstico pretinho ali, tem um nome, né? Diagnóstico específico. Aí, lá embaixo, tem os fatores relacionados. Não sei se vocês observaram, né? Então, vocês podem botar, por exemplo, dificuldade para comer em relação à disfagia, em relação Tem a... que associar. Isso, relacionado a quê? A ceratose actínica, em relação a, entendeu? É isso aí. Então, você coloca aquele diagnósticozinho fechado, pega aqueles fatores condicionantes que estão ali embaixo, né, de acordo com o caso ali que foi dado também, e complementa. Fala, Paulo, seu. Esses fatores que você falou, tem também no Nanda? Tem no Nanda.
É logo embaixo do diagnóstico, lá embaixo tem uns fatorezinhos lá, ou características definidoras. Tem escrito assim, características definidoras ou esses fatores relacionados, tá? Aí você pode ler ali e juntar, certo? Mas com o tempo vocês vão fazendo direito, vou estar orientando aqui. Fala aí, Paulo, os diagnósticos que você colocou sobre CA de boca. Eu coloquei integridade da membrana mucosa oral prejudicada, padrão respiratório ineficaz e deglutição prejudicada. Show de bola. Isso aí. Exatamente isso. Também pode colocar esse acréscimozinho que eu falei, mas tá beleza. Lucas, tá aí, Lucas? Tô, professora. Leia para mim seu diagnóstico que você fez da aula passada. Ficou deglutição prejudicada, risco de desequilíbrio eletrolítico e nutrição desequilibrada, menor que as necessidades. Vocês estão fazendo muito bem, gostei. Parabéns. Gostei. Só pode associar também essas características definidoras ou esses fatores relacionados, tá? Vocês vão, a partir dessa atividade de hoje, aí vocês vão tentando fazer essa junção, tá? Vou tentar botar aqui o vídeo para vocês sobre o stent aqui, só um minutinho. Apareceu aí para vocês na tela um vídeo. Narrow stent for the esophagus. Viu aí, gente? Tá aparecendo aí? Tá. Show. Vou botar aqui só para vocês verem como que faz, tá? For the upper part of esophagus. Aqui é o stent. Fully covered. A lasso for repositioning and an asymmetric head for the upper part of the esophagus. A symmetric head is specially designed to be placed near to the upper esophageal sphincter. 12 radiopeg markers provide maximum visibility under fluoroscopy. Aqui, ó, tá vendo? Para poder ver no raio-x. For the middle part of the esophagus. Ó, vai mais abaixo. The bone-shaped proximal end aids minimal granulation of tissue. The unique nitinol hook structure with small cells provides a long-term stent patency. This is another covered stent with a special feature, a segmented body. Ele é elástico, né? This is the esophageal bone-shaped, partially covered stent. Partially covered ends aid the prevention of stent migration of a covered Tá vendo stent aqui o tumor for benign esophageal disease. tá falando que isso é mais utilizado no início da doença, né? Outer silicon coating blocks the direct contact between mucosa and nitinol wire. It allows you to easily remove the stent. Passar aqui um pouquinho. Tá dizendo de Contact with the stent. ó, pode ser nessa região aqui também, mais baixa. This is a delivery device for the Hanaro stent esophagus. Aqui é como introduzido, né? A red marker indicates the recapturing limit or point of no return. The locking system prevents accidental deployment during É um placement. dispositivo de prevenção de Flexible olive tip. uma oliva. Here are necessary tools for a stent procedure. Aqui o contraste, ó. Cannulation catheter. 20 cc injector. Injetor, 20 ml, Contrast medium. Saline solution. solução salina. 0.035-inch guide wire. Here is a short overview of esophageal stenting. Que tá o tubo. Advanced endoscope. Aí vem com o endoscópio. Insert guide wire. Insert the catheter through endoscope. Introduz o catéter. Slowly advance the guide wire and catheter. Inject contrast medium. Injeta o contraste. And check the lesion size through fluoroscope. Withdraw the catheter and the endoscope. Tira o endoscópio.
Lipiodol subcutaneous injection is the first preferred option in order to get an accurate stent positioning with fluoroscopy guidance. Inject Lipiodol on the lower part of the stenosis. Tem uma indução de medicamento na submucosa. Inject Lipiodol on the upper part of the stenosis. A metallic paper clip is another preferred option in order to get an accurate stent positioning with fluoroscopy guidance. Directly fixed with transparent tape on the patient's skin on each end of stenosis. Before introducing the stent, please choose the stent with a length at least 4 centimeters longer than the actual stricture. Now, take the delivery device out of package. Inject saline solution into the hole of delivery device to make sure that inner path of the delivery device is smooth and clear. Advance delivery device along the guide wire. Aqui introduz o contraste e aqui... Advance endoscope. Remember that the red marker indicates the point of no return. Check the location of olive tip. Loosen the safety lock by turning it counterclockwise after checking the location of the stent. Hold the inner shaft handle firmly with one hand and then gently pull the outer sheath handle. Before pulling the outer sheath handle beyond red marker, the stent is always resheathable by pulling the outer sheath back. Check the endoscopic view of full deployment and drainage. Here are tips for stent removal. Using a snare. First, close the upper part of the stent by catching and pulling the lasso. Second, pull out the snare inside the working channel. Third, hold firmly the endoscope and the snare together. Move back and pull out the stent. Isso é para retirada do... Thank you. Se precisar trocar, dependendo do tamanho, então faz a manutenção. Beleza, galera? Vou terminar mais cedo um pouquinho. Show? Deixa eu ver se todo mundo tá aí ainda. Daisy tá aí. Deixa eu ver se Daisy tá aí. Tá aqui. Daisy. Nem fala, né? Felipe. Felipe. Oi, Vivian, tô presente. Valeu. Ana tá aí ainda? Ana? Ana Clara? Tô aqui. Valeu. Júlio tá no chat, né? Beleza. Lucas. Continua aí. Tô presente, professor. Karina. Tô aqui. Beleza. Gisele. Continua, Gi? Tá no hospital, ela fez cirurgia, enfim. Acho que tá assim, o nome tá aí. Valeu. Igor. Tô aqui. Valeu. Edelmo tem coisa, gente? Edelmo? Edelmo tem som? Eu nunca vejo ele falando. Ele entra e não vejo mais ele. Tá aqui no chat falando que tá aqui, que tá presente. Show de bola. Werner, né? Werner tava aí, Pamela. Werner e Pamela. Só isso? Acho que só. Werner, Paula. Show. Paula. Show de bola. Jocerlan. Oi. Oi. Valeu, gente. Então, façam os diagnósticos, então, do CA de esôfago, tá? Tranquilo? Oi, dúvidas? É só o diagnóstico do Nanda? Vocês vão fazer essas atividades e já fez junto, igual que a gente fez semana passada. Nós já respondemos as atividades, não respondemos? Vai enviar com as respostas e vai botar os 2 diagnósticos juntos. Beleza? Não, porque a atividade passada você falou que só queria o Nanda. Mas agora eu tô pedindo para que seja tudo junto. Tá bom? Beijo e um queijo, gente. Mais dúvida? Tranquilo? Então tá bom. Beijo. Tchau, tchau.